bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos. E vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 45 de agosto. Brincadeira, dia 31 de agosto, aquela sensação de mês que não acaba nunca. Vamos então conferir os destaques de hoje. Câmara aprova a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores até dezembro de 2027. Supremo Tribunal Federal retoma julgamentos sobre marco temporal de terras indígenas nesta quinta-feira. Na Flórida, furacão Idália deixa ao menos 2 mortos e segue para a Geórgia. E a gente fala também sobre o novo estudo brasileiro que revela que rir faz bem à saúde do coração. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027 para os setores que mais empregam. Agora, o texto volta, então, para análise do Senado por causa dessas mudanças. Vamos conferir. Com o placar de 430 votos a favor e 17 contra, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. Entre os setores que podem aderir a este modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. A ideia é que, com a desoneração, os setores ampliem a contratação de pessoal. Esses setores atualmente empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores. Em seu parecer, a relatora, a deputada Ani Ortiz, afirmou também que a desoneração tem potencial de gerar 1,6 milhão de postos de trabalho. O texto também estendeu o benefício a todos os municípios que vão ter a redução da contribuição previdenciária até 2027, com uma variação de 8% a 18%, a depender do produto interno bruto de cada cidade. A proposta volta para uma análise dos senadores, já que os deputados alteraram o conteúdo. O projeto aprovado pelos senadores estipulava 8% para os 5.300 municípios. Puxado pelo setor de serviços, o Brasil criou mais de 142 mil empregos com carteira assinada em julho deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quem traz para a gente mais detalhes é o repórter Leonardo Félix. O saldo de empregos criados em julho é o resultado de quase 1.900.000 admissões e de cerca de 1.700.000 desligamentos no período. O número de vagas criadas caiu mais de 36% na comparação com julho de 2022. Em relação a junho deste ano, a queda foi menor, de 8,9%. O salário médio de admissão foi de R$ 2.116,08 em julho. O setor de serviços puxou a criação de vagas do mês. Foram criados 656 mil empregos com carteira assinada no segmento. Na sequência vieram a construção, a indústria, a agropecuária e o comércio. Os dados do novo CAGED se referem apenas às vagas com carteira assinada. O levantamento não leva em consideração as informações do mercado informal, como a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. O novo arcabouço fiscal foi sancionado com vetos pelo presidente Lula. Lembrando que essa é a lei que substitui o teto de gastos e cria metas para equilibrar as contas públicas. Trechos vetados estão relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O presidente Lula vetou 2 trechos do novo arcabouço fiscal. O primeiro é uma das regras que determina que as despesas de investimentos do Poder Executivo poderiam ser reduzidas até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discriminatórias. O governo justificou que essa regra ampliaria a rigidez dos processos de gestão orçamentária, com mais impacto potencial sobre despesas essenciais da União.
O outro veto atinge a mudança prévia que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderia dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta e resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Segundo o governo, a sanção deste trecho iria reduzir a eficiência econômica na gestão fiscal. A nova lei que substitui o teto de gastos foi aprovada definitivamente pela Câmara dos Deputados no dia 22 de agosto. O novo arcabouço fiscal era considerado prioritário para a equipe econômica do governo. A lei cria a meta para equilibrar as contas públicas. A nova regra limita o crescimento das despesas públicas, que podem ultrapassar a inflação, desde que respeite uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano. E vamos falar agora de recebidos. O quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda será pago nesta quinta-feira. Mais de 6 milhões de contribuintes fazem parte deste lote. E o valor total é de 7 bilhões e meio de reais. O crédito é feito em conta bancária ou via Pix, de acordo com a opção informada na declaração. Quem não estiver nessa remessa ainda terá uma última oportunidade no dia 29 de setembro. E caso não apareça em nenhuma das listas, isso significa que o contribuinte caiu na malha fina e vai ter aí que acertar as contas com o leão, então é importante ficar atento. A inflação do aluguel caiu pelo quinto mês seguido. Com isso, os contratos que vencem em setembro seguem sem reajuste. Mais uma vez, o Índice Nacional de Preços Mercado, que é o responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel no Brasil, manteve a trajetória de queda e recuou 0,14% em agosto. Com o resultado, as locações atreladas ao IGPM com vencimento em setembro seguem sem reajuste. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, negativo desde abril, o indicador acumula queda de 7,2% nos últimos 12 meses. A sequência de 5 baixas do IGPM não era observada na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinada para famílias com renda de até 40 salários mínimos. A FGV avalia que a queda foi influenciada pelos produtos agropecuários e industriais. O Supremo Tribunal Federal continua nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O placar da votação está empatado em 2-2. O ministro André Mendonça foi o último a votar na quarta-feira e votou a favor da restrição das demarcações de terras indígenas. A expectativa agora recai sobre o ministro Cristiano Zanin, cujo voto será iniciado nesta quinta-feira e pode ser decisivo para o placar da votação. O voto de Mendonça empatou o placar da votação. Ele e Nunes Marques se posicionaram a favor do marco temporal. Alexandre de Moraes e Edson Fachin, relator da matéria no Supremo, foram contra o critério de demarcação defendido por ruralistas. Mais de 600 indígenas estão em Brasília acompanhando o julgamento, que pode definir o futuro dos povos originários do país. Pelo marco temporal, indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Nos bastidores, o movimento indígena prevê no mínimo mais 3 votos contra o marco temporal: Rosa Weber, Barroso e Carmen Lúcia. Gilmar Mendes tende a votar a favor dos ruralistas. E as atenções estão antenadas para Fux, Dias Toffoli e Zanin, que poderão decidir o placar. A cidade do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de infecção pela variante EG.5 do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a propagação da Aedes é rápida. Os detalhes agora com o repórter Anderson Nascimento. Um homem de 46 anos, morador da Zona Oeste, contraiu a nova subvariante da Covid-19. Ele informou que não tomou o imunizante bivalente e também não tem histórico de viagens. Os sintomas apresentados foram considerados de intensidade leve. A nova cepa EG5
também chamada de Aedes, é considerada extremamente contagiosa, mas sem registrar aumento de casos mais graves. Segundo o secretário Daniel Sorães, não há nenhum indício de que a nova subvariante escape da proteção vacinal. Até esta quarta-feira, segundo o painel Covid do Rio de Janeiro, eram 16 pessoas internadas com a Covid-19 na rede municipal. Já a fila por uma vaga estava zerada. Os sintomas são similares aos da variante Ômicron, como febre, coriza e dores de cabeça. Também dores de garganta e no corpo. Ainda de acordo com o secretário, a recomendação é que todas as pessoas acima de 12 anos procurem uma unidade de saúde e tome a dose da vacina bivalente. E veja a seguir, na Flórida, furacão Idália deixa ao menos 2 mortos e segue para a Geórgia. E a gente fala também sobre o novo estudo brasileiro que revela que rir faz bem à saúde do coração. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta quinta-feira para você. A Polícia Federal adota uma estratégia de fazer vários depoimentos simultâneos para entender o caso das joias da ex-presidência. Vão ser ouvidos ao mesmo tempo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, general Mauro Lourena Cid, pai de Cid, e outros 3 assessores do ex-governo. Com isso, a PF busca avançar nas informações sobre o caso. E agora vamos de destaque internacional. Um incêndio em um prédio de Joanesburgo, na África do Sul, causou a morte de pelo menos 73 pessoas na madrugada dessa quinta-feira. Outras 43 estão feridas, de acordo com as autoridades locais. As causas ainda estão sendo investigadas. O prédio de 5 andares ficava no centro da cidade e era utilizado como residência informal. De acordo com autoridades, o edifício era ocupado por imigrantes. O incêndio teve início às 1h30 da madrugada pelo horário local e noite de quarta-feira no Brasil. Equipes de resgate trabalham para socorrer e resgatar outras vítimas que podem estar dentro do edifício. O número de mortes ainda pode aumentar, pois a busca e o resgate ainda estão em andamento. No interior do edifício, havia barracos e outras estruturas que foram erguidas e onde as pessoas ficavam amontoadas. Havia barreiras em todos os lugares, o que teria dificultado muito a fuga das pessoas e também o trabalho das equipes de emergência. 7 crianças estão entre os mortos. A vítima mais jovem tinha 1 ano de idade. E agora a gente fala sobre o furacão Idália, que provocou inundações na Flórida e deixou quase 300 mil casas sem energia. 2 pessoas morreram. Após ser rebaixado para a categoria de tempestade, o Idália ameaça o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas áreas costeiras. Moradores já enfrentam cortes de energia elétrica. Na Flórida, o furacão provocou pelo menos 2 mortes. 2 homens morreram em acidentes quando conduziam seus veículos, provocados por ventos de mais de 200 km por hora. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os ventos chegaram até 215 km por hora. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até 5 metros. A expectativa é que a partir de hoje, quinta-feira, a situação melhore na Geórgia e na Carolina do Sul. A Rússia, aliada das autoridades militares do Mali, vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU. A medida serve para prorrogar as sanções contra cidadãos que ameaçam a paz no país africano. A resolução, que previa a prorrogação por 1 ano das sanções impostas em 2017 contra pessoas que põem em perigo o acordo de paz de 2015, obteve 13 votos a favor. A China se absteve. O voto contra foi da Rússia. O último relatório de um comitê de especialistas divulgado na semana passada reportou a violência contra as mulheres perpetrada de forma sistemática e organizada pelas Forças Armadas do Mali e por seus parceiros de segurança estrangeiros, supostamente os mercenários do grupo russo Wagner. As sanções foram pedidas pelo governo do Mali eleito democraticamente, que a junta militar deseja suprimir.
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016 e determinaram condições para dialogar com o governo colombiano. Em 2016, em busca de paz, grande parte das Farc foi desarmada. O chefe negociador da dissidência das Farc, conhecido como André Avedanho, assegurou nesta quarta-feira que um cessar-fogo bilateral deve ser estabelecido para que haja avanços nos diálogos de paz com o governo da Colômbia. Vestido como civil e rodeado de uma dezena de homens de fuzil e uniforme camuflado, o comandante falou com jornalistas diretamente das montanhas do departamento de Cauca. Antes de qualquer cenário de diálogo, deve haver um cessar-fogo, disse Andrei. A solução para o conflito que a Colômbia vive deve passar pelo diálogo. A situação do atual governo é bastante crítica, pois as expectativas que o povo colombiano tinha desde o início não foram atendidas. Os dissidentes se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016, que desarmou grande parte das Farc, e agora tentam um novo processo de negociação com o presidente Gustavo Petro, sem uma data clara para a instalação da mesa de negociações. A treinadora sueca Pia Sundhage deixou o comando da seleção brasileira feminina de futebol após o desempenho da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O anúncio foi feito pela CBF nesta quarta-feira. Os nomes da nova comissão técnica devem ser anunciados nesses próximos dias. Fim da linha para Pia Sundhage no comando da seleção brasileira de futebol feminino. A CBF anunciou nesta quarta-feira que o ciclo da treinadora sueca foi encerrado após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Em um comunicado, a confederação informou que nos próximos dias vai anunciar a nova comissão técnica que iniciará o ciclo visando os Jogos Olímpicos Paris 2024 e a próxima Copa do Mundo de futebol feminino. Sundhage, de 63 anos, tinha contrato até 30 de agosto de 2024, ao final dos Jogos de Paris. Mas a queda na fase de grupos da Copa do Mundo, a última disputada pela lendária atacante Marta, acelerou a saída da treinadora. Esta foi a primeira eliminação do Brasil na primeira fase do Mundial, apesar de uma chave que parecia acessível, com Panamá, França e Jamaica. A sueca desembarcou no Brasil logo após a eliminação da Copa do Mundo de 2019 diante das francesas e teve como ponto alto de sua passagem pela Canarinho o título da Copa América 2022 sobre a Colômbia, com várias peças novas no time e sem a craque veterana Marta. A maioria das pessoas sabe como é bom dar uma boa gargalhada. Parece que tudo melhora. E agora uma pesquisa de cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre revelou que rir pode ajudar a evitar também o entupimento das veias do coração. A reportagem é do Leonardo Félix. Vamos conferir. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração que estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né, elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia
aumentou em 10% em 3 meses, após 24 sessões, a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada à placa de gordura nas artérias do corpo da gente, e que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VICAM, modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes. Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? Já desobstruiu suas veias hoje? Aproveite, porque ainda dá tempo de dar uma boa gargalhada para começar bem essa quinta-feira. Que tal? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada por essa companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!